mobilização da coluna cervical ou qualquer outra parte da coluna, a gente pode pensar em três tipos de pressões: a pressão postero-anterior central, pressão unilateral. A postero-anterior central seria no processo espinhoso. A unilateral vai ser no pilar articular, o próximo à articulação zigoapofisária, né? E a pressão transversa, que seria lateralmente ao processo espinhoso, mirando também como se fosse no pedículo da vértebra. Então, postero anterior central, a gente pode pensar para a região cervical uma pressão que seja com o polegar reforçado, né? A gente coloca essa região, né, o leito ungueal do polegar, e o outro dedo reforçando. Ele reforça a pressão. Então a gente vem dessa forma aqui e tenta seguir uma orientação de pressão que seja em direção à faceta, que seria próximo do 45 graus. Então a gente faz essa pressão. Antes a gente tinha a ideia, né, de fazer com uma pressão respeitando graus, né? Grau 1, 2 e 3, que pode ser pensado, mas a gente pode simplesmente pensar na resposta dolorosa. A resposta dolorosa durante a mobilização, porque a gente vai fazer sempre a mobilização buscando uma maior amplitude, um maior movimento, mas sem causar dor. Caso isso aqui cause dor, né, dependendo de uma pressão que a gente coloca, a gente diminui a intensidade do movimento que está fazendo, testa algumas vezes, faz 20 mobilizações e depois pode até aumentar, certo? Essa mobilização. Geralmente cada mobilização, cada ciclo a gente faria em 60 segundos, pensando aí, ou 60 mobilizações, pensando aí uma mobilização por segundo. Então essa é uma forma de se fazer a pressão postero-anterior central, pensando no quadro de dor e não necessariamente no grau de movimento. Lembrando que às vezes a própria pressão em si pode apresentar dor no processo espinhoso, não pelo movimento, mas pelo processo espinhoso ser doloroso, né? É um tender point, um ponto sensível nesse processo espinhoso. Então, fazer um trabalho muscular pode ajudar a aliviar esse ponto sensível, garantir que a pressão que está sendo feita, a dor que está sendo causada, tentar diferenciar se é pelo tender point, o ponto sensível, ou se é pelo movimento. Isso aqui seria a pressão postero-anterior central. Na pressão unilateral, que também é postero-anterior, nessa pressão unilateral, a gente vai vir aqui no pilar articular. Então a gente geralmente entende aqui que nesse sentido, processo espinhoso no sentido perpendicular, a gente vai ter o pilar articular, o processo transverso, melhor dizendo. Então no sentido perpendicular, a 45 graus, na verdade, entre esses planos, a gente vai ter o pilar articular. Então a gente veria aqui com leito ungueal da mão mais externa, da mão que está mais externa aqui no processo, né, no pilar articular, atrás do processo espinhoso, e o outro polegar reforçando. Então a gente vai ter essa pressão sendo feita também respeitando a dor. Disse que a gente pode usar PA central, né? Quando tem uma dor central bilateral, e PA unilateral quando a dor é unilateral. De qualquer forma, a gente vai querer modular a dor, a gente vai fazer movimentos que consigam modular a dor. A transversa, a gente vai vir transversalmente ao processo espinhoso, fazendo mobilizações a nível da dor. Bom, a gente pode pensar que podemos estar ao lado contrário a dor do paciente, pensando que a gente está abrindo faceta. Mas mais uma vez a gente vai tentar modular a dor. Se a gente não consegue modular essa dor do lado oposto dessa forma, não conseguiu modular com a pressão central, não conseguiu modular com a pressão unilateral, por que não fazer
uma pressão transversa no lado da dor, tentando modular essa dor. Então, o que for possível, né? E lembrando que a dor pode ser modulada com a intensidade da mobilização, com a sequência, repetição, e o paciente de qualquer forma vai ter que ser testado novamente no sinal comparável, ou seja, aquela comparação inicial. Para a região torácica, a gente pode pensar o calcâneo da mão como uma área de repouso para o processo espinhoso. Esses níveis mais altos vai ficar entre a mobilização cervical e torácica, a gente vai tentar ajustar da melhor forma. Mas para os níveis mais inferiores, a gente pode pensar nesse contato, onde a gente pode reforçar dessa forma. E aí a gente faz essas mobilizações nesse sentido. Isso pensando na PA central. Na PA unilateral, a gente pode vir com o processo pisiforme aqui, tentando ter uma área de contato menor. E além dessa área de contato menor, mais específica no processo transverso. Então vai correr pelo menos um dedinho aqui, fazendo essa mobilização, que também pode ser reforçada e precisa respeitar uma angulação de pelo menos de 60 graus, mais ou menos. E a mobilização transversa ela pode ser feita dessa forma, com contato da borda ulnar, empurrando o processo transverso lateralmente. Mobilizações globais, elas podem ser feitas a nível, né, de processo transverso ou processo no arco, né, o arco costal, onde a gente vai fazer pressões, podendo associar com a respiração na expiração e pressão no posterior. A manipulação também vai nesse sentido, que pode ser no final da manipulação, aqui dessa forma. No caso da manipulação, talvez a gente tenha mais resultados se a gente fizer esse contato da borda ulnar da mão em ambos os lados. A gente fizer dessa forma, porque a gente vai estar direcionando uma área de contato menor do que uma mão espalmada. Já na região lombar, a gente pode até ter uma pega mais específica, um pouco diferenciada. A gente vai fazer... Existem algumas opções de pessoas que fazem isso aqui, esse tipo de pega, esse tipo de posicionamento de mãos aqui. A gente vem com o processo espinhoso. Essa pode ser o posicionamento que a gente usa, repousando aqui, fazendo uma pressão posterior. Então é nessa forma que eu posso estar pegando, fazendo a pega. Particularmente, eu costumo fazer algo desse tipo. Coloco no web space, no repouso da mão, e faço isso. E essa é a pressão que eu faço. Sentido totalmente perpendicular à maca. Se a zona que eu estou mobilizando é muito dolorosa, muitas vezes eu vou segmento acima, segmento abaixo, para modular aquela dor. E aí tentar novamente naquela região que foi mais dolorosa. Então, venho dessa forma fazer isso. A pressão transversa ela pode ser feita dessa forma, onde eu posso juntar os dedos, né, os polegares, ou fazer uma pressão reforçada. E a pressão unilateral ela já vai ser dessa forma para a região lombar, que também pode ser polegar reforçado ou polegares juntos, também unilateral.